pessoal! Vamos dar início à nossa penúltima aula virtual. Hoje nós vamos falar sobre letramento da língua materna. O letramento é um processo de avanços e retrocessos e não é um processo linear. Aprender a ler e escrever implica uma capacidade mais refinada de atuar no plano do simbólico e uma relação mais estreita entre o pensamento e a linguagem. A linguagem humana é altamente sofisticada por utilizar-se de elementos complexos e culturalmente constituídos na sua objetivação exterior, os signos. E a escola é o espaço para a criança ser criança, e isso envolve aprender com o outro no meio social, não importa quão diferente pareça ser o seu desenvolvimento. Então, a escola é o espaço para que nós consigamos desenvolver essa capacidade mais refinada de atuar no plano simbólico utilizando os signos da nossa cultura. A língua materna é aprendida desde cedo. Estudos mostram que desde o nascimento a criança mantém contato com as pessoas próximas utilizando-se de expressões faciais, gestos e números. Mas para garantir a participação ativa na vida social e na cultura letrada, é necessário o domínio dos sistemas de escrita. E operar com esse instrumento da escrita não é uma habilidade natural do homem, mas cultural e precisa ser aprendida. Então, educar é um processo de transformação das pessoas e, segundo Charlot, é um triplo processo de humanização, socialização e singularização. Vamos falar então dos processos que são diferentes, mas complementares, cada um com as suas especificidades e que são inseparáveis nesse caminho de desenvolvimento do plano simbólico. A alfabetização e o letramento. Segundo os PCNs, entende-se a alfabetização como processo específico e indispensável de apropriação dos sistemas de escrita, a conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilita o aluno ler e escrever com autonomia. Ou seja, codificar e decodificar os signos da sua cultura. Entende-se letramento como processo de inserção na participação da cultura escrita. O processo de letramento se inicia antes da alfabetização, porque desde pequena a criança já está inserida na cultura letrada. Ela já está sendo exposta aos rótulos, ela já está sendo exposta aos anúncios de televisão, às chamadas do ponto de ônibus. Então, esse é o processo de letramento. A alfabetização implica uma forma de interação com o outro no trabalho de escritura. Para quem eu escrevo? O que eu escrevo e por quê? Precisa ser sempre permeada por um sentido, por um desejo e implica ou pressupõe sempre um interlocutor. Então, a organização do trabalho pedagógico precisa proporcionar sentido para esse processo de apropriação da escrita e da leitura. Quando se fala em apropriação da linguagem, deve-se considerar todas as formas de expressão. Nós temos aqui a reglete e o uso da tecnologia assistiva. Os gestos, assim como as palavras, exercem funções sociais que acompanham as atuações da criança, servindo como apoio, auxílio no planejamento de ações e na solução de problemas. Lúria indica a escrita como um poderoso instrumento para precisar e elaborar o processo de pensamento, pois quando a criança escreve, expressa o que já organizou em sua mente através do pensamento. Assim, compreendeu o que escreveu. Só que Lúria também coloca que no momento em que a criança começa a escrever seus primeiros exercícios escolares em seu caderno de anotações, não é na realidade o primeiro estágio do desenvolvimento da escrita. Esse estágio acontece com o desenho.
Então, nós temos um movimento que vai dos gestos, balbucios, expressões faciais, no domínio da linguagem, seja ela de forma visual, seja ela de forma oral, seja ela de forma tátil. Desse domínio da linguagem, nós temos esse caminho, esse movimento para a expressão escrita da linguagem e o domínio dos signos, que são os instrumentos culturalmente construídos. O desenho, então, é a linguagem gráfica que surge tendo por base a linguagem verbal, sendo considerado o estágio preliminar no desenvolvimento da linguagem. Então, o desenho é o primeiro passo, é a ponte entre a linguagem verbal, oral e a linguagem escrita. A linguagem verbal do adulto orienta e atribui sentidos aos gestos, traços e balbucios. O processo de apropriação da língua não é um percurso linear, como já foi dito, e devemos considerar sempre a singularidade do indivíduo. Por hoje é só. Até o nosso encontro presencial. Muito obrigada!